Bom, então, bom dia ou boa tarde a todos. Eu começo, obviamente, por agradecer, primeiro, por saudar esta iniciativa desta conferência, por agradecer o convite que me foi formulado, agradecer em particular ao Luís Cacho, também cumprimentar o moderador da mesa, o Dr. Jorge de Almeida, os meus colegas brasileiros que estão à distância e dar nota então de que iremos falar um pouco aqui sobre trabalho portuário. Eu sou advogado, mas sou também professor universitário de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, onde leciono Direito do Trabalho por um lado e Direito Comparado por outro lado. E nós, em Direito Comparado, costumamos dizer que há 5 grandes famílias jurídicas, começando do Oriente para o Ocidente, é a chinesa, é a hindu, a muçulmana e depois, na Europa continental, a romano-germânica e nos Estados Unidos e Inglaterra, a da Common Law. Ora bem, na família jurídica romano-germânica da Europa continental, costuma-se dizer que há 2 grandes filiações, a francesa e a germânica. Mas eu e outros colegas aqui portugueses e brasileiros e angolanos e moçambicanos costumamos dizer que não. Há 3 grandes filiações na família jurídica romano-germânica. A francesa, a alemã e a lusófona. Porquê? Porque temos uma língua comum, uma cultura jurídica comum, princípios e valores idênticos, Estado de Direito democrático, Estado de Direito social, princípio republicano, ideais de dignidade, liberdade, igualdade e por aí em diante, e faz todo o sentido aprofundarmos estes laços. Por isso, conferências desta natureza são muito importantes. A participação da CPLP mais importante torna esta iniciativa e, para mim, é uma oportunidade, mais uma vez, para reafirmar a tal família jurídica lusófona, que tem algumas, obviamente, diferenças, mas tem muitos pontos em comum e é muito importante, portanto, que avancemos nesse sentido. Muito bem, sobre o trabalho portuário, eu vou só fazer aqui um enquadramento breve, vou falar tendencialmente por tópicos para não perder muito tempo, um enquadramento, a evolução normativa, as modalidades de contrato de trabalho portuário que nós temos, as especificidades de regime e depois aqui um ponto sobre a negociação coletiva e sobre os conflitos laborais coletivos que, como aqui já foi dito, marcam também a experiência neste setor. Em termos de enquadramento, só queria recordar o básico, o essencial, isto é, contrato de trabalho portuário é aquele que tem por objeto uma atividade laboral típica de um porto, ou seja, é o contrato à luz do qual alguém é contratado para desenvolver tarefas de carga e descarga de navios ou outras embarcações. E envolve tendencialmente, podemos ter um modelo triangular, mas 2 entidades, por um lado, a empresa de estiva, o operador, e, por outro lado, aquele que vai trabalhar, que é o estivador. Este é, por assim dizer, em traços gerais, o quadro do contrato de trabalho portuário. Qual é a grande particularidade de regime, a grande especificidade, quando confrontamos o regime do trabalho portuário com o regime do contrato de trabalho normal que está previsto em Portugal no Código de Trabalho? É que este trabalho decorre da irregularidade, ou tem uma característica de irregularidade e de imprevisibilidade da operação portuária. Isto é, o movimento do porto não é constante. E por não ser constante, por ser irregular e por ser imprevisível, há trabalho que nós chamamos de trabalho intermitente. E isso faz com que seja, por vezes, insustentável manter um contingente estável de trabalhadores num porto, porque há períodos nos quais a atividade é muito grande e muito exigente, e há outros em que, pelo contrário, há pouca atividade. E é esta circunstância, esta irregularidade e esta imprevisibilidade que marca o regime especial que nós temos em Portugal do trabalho portuário. Eu recordo, para o contrato de trabalho em geral, nós temos um Código de Trabalho. Para o trabalho portuário sempre tivemos, historicamente, regimes especiais, em diplomas especiais, que têm em vista, por um lado, conjugar esta ideia de imprevisibilidade e de irregularidade e, por outro lado, tentar garantir o mínimo de garantias aos trabalhadores portuários. Mas isso faz com que, naquela relação bilateral típica entre empregador e trabalhador, surja aqui no trabalho portuário uma terceira entidade, que é, como já iremos ver, as empresas de trabalho portuário, que recrutam trabalhadores portuários e que cedem os trabalhadores portuários necessários à operação portuária de forma transitória, de forma temporária, sem ser, portanto, a título permanente. Portanto, nós temos, em regra, aqui
algo que também não acontece em geral, que é uma dualidade de regimes, uma espécie de segmentação. Por um lado, um corpo de trabalhadores que faz parte do contingente comum do Porto e, por outro lado, trabalhadores temporários que são contratados por empresas de trabalho portuário e que fazem com que esta dualidade ou segmentação de regime seja mais significativa no âmbito dos portos do que no âmbito do regime normal. Por outro lado, temos aqui características que têm a ver com a importância dos portos à escala nacional, do ponto de vista da economia nacional. Isto é, uma eventual paralisação, uma eventual greve neste setor pode pôr em causa a economia, pode afetar a sociedade, pode pôr em causa a livre circulação de pessoas e bens e tem um impacto social muito significativo. E por essa razão também, tipicamente, nos portos, a negociação coletiva e os conflitos laborais coletivos têm uma importância que nós não verificamos também noutros setores de atividade. Muito bem. Como é que nós evoluímos em termos normativos? Vou ser breve para não ser aqui fastidioso desse ponto de vista. Nós, basicamente, tivemos sempre este grande desafio em Portugal, o de conjugar, por um lado, a eficiência da operação e, por outro lado, garantir o mínimo de proteção aos chamados estivadores e, por essa razão, criaram-se modelos de regulação especial. Modelos que passaram pela intermediação na contratação laboral, através das empresas de trabalho portuário, por vezes pelo controle de acesso a esta atividade, chegámos a ter a exigência de carteira profissional, há pouco tempo revogada, mecanismos de compensação do trabalhador portuário em períodos de inatividade, temos, portanto, particularidades de regime face ao regime geral aplicável à generalidade dos trabalhadores nos termos do Código do Trabalho. E em Portugal, enfim, seguindo também a linha internacional da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que aprovou uma convenção número 137, 73, em que dá algumas recomendações aos Estados para garantirem corpos minimamente estáveis de trabalhadores e darem alguma proteção a esses trabalhadores. Mas em Portugal temos aqui três fases, por assim dizer, de regulamentação desta atividade. Logo no pós-Constituição de 76, no pós-25 de Abril, depois nos anos 80 e agora o regime que marca o trabalho portuário na atualidade. Numa primeira fase, pós-Constituição de 76, era um regime protecionista, de quase monopólio profissional. Tínhamos 3 diplomas, como de resto isso depois se manteve. Um sobre o trabalho portuário, um que criou o Instituto de Trabalho Portuário e outro que regulou a operação portuária. Bom, então o que é que nós tínhamos? Exigia-se carteira profissional, o que não é normal fora do setor portuário, em termos gerais. Determinava-se a existência de um contingente de trabalhadores permanentes, que era gerido por um centro coordenador do Porto. Alguns de vós certamente ainda se lembrarão desse centro coordenador do Porto. Os trabalhadores permanentes tinham uma remuneração fixa, mesmo quando estavam desocupados, e eram recrutados pelo tal centro coordenador do Porto, que tinha até o poder disciplinar sobre os trabalhadores, depois cedia-os à operação portuária, à empresa portuária, e essa sim dirigia a atividade profissional através do exercício do poder de direção. Nos anos 80 continuámos a ter estes três diplomas e este regime de quase monopólio. Apenas se afirmou algo novo, começou-se a afirmar que subsidiariamente, em casos omissos nesta legislação especial, devia aplicar-se o Código do Trabalho, uma primeira aproximação ao regime geral do Código de Trabalho. Depois, em 90, logo no final dos anos 80, portanto, em 1990, extinguiram-se os centros coordenadores de trabalho portuário, foram substituídos pelos organismos de gestão de mão de obra portuária e, mais recentemente, o regime atual começou na década de 90 e depois, em 2013, teve aqui uma alteração também significativa. Mais uma vez, 3 diplomas sobre o trabalho portuário, o Decreto-Lei 280/93, sobre o regime jurídico da operação portuária, e depois foi criado o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, o IPTM. Atualmente temos o IMT, que exerce estas competências. O que é que este regime atual trouxe de novo em relação ao passado? Eliminou-se o regime de inscrição obrigatória dos trabalhadores. Os contratos que haviam sido constituídos sob aquele regime de inscrição obrigatória foram convertidos por força de lei em contratos de trabalho por tempo indeterminado, com manutenção da antiguidade. Os organismos de gestão de mão de obra foram transformados nas empresas de trabalho portuário. A carteira profissional, no primeiro momento, manteve-se, nos anos 90,
Manteve-se a diferença entre trabalhadores portuários permanentes, os efetivos dos portos, e os trabalhadores portuários eventuais, agora cedidos pelas empresas de trabalho portuário. Criou-se o IPTM, atualmente o IMT. E tivemos depois, mais recentemente, em 2013, a Lei 3/2013, que basicamente procurou facilitar o acesso à profissão de trabalhador portuário, eliminar entraves à sua atuação, eliminar questões que também têm que ver com a sindicalização ou não sindicalização e com entraves, racionalizar a mão de obra no setor e, em certa medida, baixar os custos da operação portuária. Então, eliminou-se a exigência de carteira profissional e passou-se a admitir a contratação direta de trabalhadores portuários pelos utilizadores dos portos. Mais do que isso, passou a admitir-se a contratação direta através de contratos de trabalho a termo, não apenas contratos permanentes, e em regimes mais flexíveis e menos rígidos do que aqueles que constam do Código do Trabalho para a generalidade dos trabalhadores. A ideia foi, portanto, uma ideia de maior flexibilização na gestão da mão de obra portuária. Bom, rapidamente, modalidades de contrato de trabalho temporário, portuário, que nós temos. Exatamente. Ora bom, temos dois grandes modelos que podem ser articulados. O modelo que é... acho que adiantei-me aqui demais. Bom, em primeiro lugar, só em termos de limitação, peço desculpa, já dissemos, trabalho portuário é aquele que avança no sentido ou que abrange a movimentação de cargas dentro da zona portuária. Apenas queria dar nota de que, à luz deste diploma, estão excluídos do âmbito de aplicação pessoal do diploma e material do diploma um conjunto de atividades que também acontecem dentro do Porto, mas que não são consideradas trabalho portuário. O trabalho prestado pelos trabalhadores das autoridades portuárias, o trabalho prestado na zona portuária por trabalhadores que não estão afetos a tarefas de movimentação de cargas, o trabalho de movimentação de cargas através de trailers ou outros veículos pesados de transportes de mercadorias e o trabalho de movimentação e arrumação de cargas em parques e plataformas logísticas que estão integradas na Rede Nacional de Plataformas Logísticas, positivada no Decreto-Lei 152/2008. Além disso, também o trabalho que é prestado em zonas portuárias, mas que tem que ver apenas com o controle de entradas e saídas de mercadorias em portarias. Portanto, temos aqui dois critérios delimitadores do trabalho portuário. O primeiro tem que ver com o tipo de atividade, a natureza da atividade. É trabalho portuário que tem por objeto a movimentação de cargas, navios ou outras embarcações, estiva, desestiva, conferência, carga, descarga, transbordo, movimentação e arrumação de mercadorias em cais, parques e terminais. E depois temos um critério de natureza geográfica. É trabalho portuário, aquele que tem aquelas atividades ou que envolve aquelas atividades em zonas portuárias, ou seja, no espaço incluído nos limites da jurisdição das autoridades portuárias. Agora sim, os dois grandes modelos que podem enquadrar o trabalho portuário. O modelo bilateral, a que já fiz referência, a empresa de estiva, a empresa portuária, contrata diretamente os trabalhadores portuários, ou por contrato de trabalho sem termo, por tempo indeterminado, ou por contrato de trabalho a termo. Mas temos também, é algo que é aqui comum, e por ser comum é inovador, porque no regime geral do Código de Trabalho isso é muito excepcional, que é um modelo triangular, em que temos uma empresa de trabalho portuário, que em bom rigor é uma espécie de empresa de trabalho temporário, que contrata os trabalhadores com vista à sua assistência temporária às entidades que realizam as operações portuárias. Estas empresas de trabalho portuário, que estão sujeitas a um processo de licenciamento junto ao IMT, contratam os trabalhadores temporários, cedem os trabalhadores temporários, são empregadores e exercem o poder disciplinar. Todavia, quando e enquanto persistir esta cedência temporária de trabalhadores, quem exerce o poder de direção, quem exerce o poder de conformação da atividade laboral destes trabalhadores é a empresa de estiva que os recebe. Portanto, temos em Portugal este duplo modelo, sendo certo que numa fase inicial só havia um modelo triangular e depois evoluiu-se também para um modelo bilateral, numa lógica de maior flexibilização da atividade das empresas. E essa flexibilização nota-se em alguns aspectos que têm algumas especificidades de regime
que eu queria só, quase em jeito de conclusão, enunciar. Em primeiro lugar, contratação a termo. É mais fácil as empresas, ou para uma empresa de estiva, contratar a termo um trabalhador portuário do que para uma empresa que não seja uma empresa portuária. Isto é, o regime geral do Código de Trabalho é muito restritivo quanto à contratação a termo, é um pouco menos restritivo quando a contratação a termo seja feita por uma empresa de estiva. Por exemplo, contrato de trabalho de muito curta duração, sem necessidade de forma escrita, pode ser feito até ao limite de 120 dias por ano. Para o Código de Trabalho são apenas 70 dias. O contrato de trabalho tem uma duração máxima de 3 anos, mas não tem limite de renovações, como acontece no Código de Trabalho. E pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, 5 meses, 4 meses, 1 mês, 1 semana, 1 dia, sem as restrições que o Código de Trabalho impõe para essa situação. Por outro lado, admite o trabalho intermitente também, e o regime também é mais flexível. Enquanto no Código de Trabalho, quando há trabalho intermitente para se chamar o trabalhador para reocupar o posto de trabalho, tem que ser um pré-aviso de 20 ou 30 dias, consoante a situação, aqui é de apenas 10 dias. E em termos de organização do tempo de trabalho, também há mais flexibilidade, em particular quanto ao trabalho suplementar. O limite do Código de Trabalho é um limite de 200, 250 horas por ano. Aqui há um número de 250 horas por ano como limite, mas admite-se que por IRCT, isto é, por Convenção Coletiva de Trabalho, mediante parecer do IMT e homologação da tutela, o trabalho suplementar seja superior. E há bastantes casos, como saberão aqui as nossas pessoas aqui dos esportes, em que o trabalho suplementar nos esportes em Portugal é francamente superior, 400 horas, 800 horas até, num caso, àquilo que está previsto na lei geral. Por fim, negociação coletiva e conflitos coletivos. Todos nós sabemos, já aqui foi dito, aliás, pelo Dr. Jorge de Almeida, que há uma tradição sindical muito forte na estiva, no trabalho de estiva. Nos Estados Unidos da América, os sindicatos têm um papel poderosíssimo na gestão dos esportes. É muito complicado lá entrar, qualquer outro operador que não esteja habituado a lidar com os sindicatos. Em Portugal e na Europa continental, não tanto, ainda assim, todos nós conhecemos também situações complicadas que já vivemos, por uma razão muito simples. Parar um porto significa, a partir de certo limite, parar a economia e parar a livre circulação de bens e de pessoas. E pode ter prejuízos muito significativos para a satisfação das necessidades sociais coletivas. Por essa mesma razão, há uma negociação coletiva sempre muito significativa nos esportes nacionais. Há sindicatos, alguns mais, vou usar o termo sem nenhuma conotação negativa, mais radicais do que outros, mas a verdade é que a negociação coletiva é aqui um fator muito importante, porque permite, por um lado, adaptar a legislação à particularidade do setor ou do porto, permite, em segundo lugar, melhorar as condições de trabalho de forma ajustada e negociada e permite, em terceira linha, em última instância, garantir paz social. Porque a paz social aqui é muito importante pelas razões que já aqui anunciamos. Não havendo paz social, havendo conflitos laborais coletivos, temos aqui algumas situações que são situações de ruptura ou de potencial ruptura da economia ou local ou mesmo nacional. Temos aqui 2 greves, por exemplo, muito significativas em Portugal, 2016, 2018, se a memória não me falha, em Setúbal, em Lisboa, e quando assim é, o próprio Governo sente a necessidade de intervir, ou diretamente, ou eventualmente com a colaboração de pessoas externas para tentar fazer uma mediação. Eu próprio já estive envolvido em processos dessa natureza, mas a verdade é que a aposta na negociação coletiva, salvo melhor opinião, é a melhor aposta, porque previne o conflito, garante paz social e garante que o Porto esteja centrado naquilo que deve estar centrado, que é na operação e no desenvolvimento das suas operações portuárias. E era isto que eu vos queria dizer. Foi um gosto. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado.